Capítulo 7. Atitude. Experimentos conduzidos por Mary Lawrence Princeton e Adelbert Ames Dartmouth no Laboratório de Psicologia em Hanover, New Hampshire, provam que o que você vê quando olha para algo não depende tanto do objeto que está sendo olhado, mas sim a suposição que você cria quando enxerga o objeto. Ou seja, o que acreditamos ser o mundo físico real é, na verdade, apenas um mundo pressuposto. Não é de surpreender que esses experimentos provem que o que parece ser uma realidade sólida é, na verdade, o resultado de expectativas ou suposições. Suas suposições determinam não apenas o que você vê, mas também o que você faz, pois elas governam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes em direção à satisfação de si mesmo. Mais de um século atrás, essa verdade foi declarada por Emerson da seguinte forma: da mesma forma que o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim sempre será para muitos dos seus atributos trazidos para o mundo. Para a ignorância e o pecado, isso é uma rocha difícil de quebrar. Eles se adaptam a ele como podem, mas na medida em que um homem encontra nele algo de divino, o firmamento flui diante dele e toma suas características e forma. Sua suposição é a mão de Deus moldando o firmamento na imagem daquilo que você supõe. A suposição do desejo cumprido é a maré alta que o tira facilmente do limite dos seus sentidos, onde há muito tempo você ficou encalhado. Levanta a mente em profecia, no pleno sentido da palavra. E se você tiver essa imaginação controlada e absorver a atenção que é possível alcançar, você pode ter certeza de que tudo o que sua suposição implica virá a acontecer. Quando William Blake escreveu "O que parece ser é para aqueles a quem parece ser", ele estava apenas repetindo a verdade eterna. Não há nada impuro por si mesmo, mas para aquele que considera qualquer coisa imunda, para ele é imunda. Romanos capítulo 14, versículo 14. Porque não há nada impuro por si mesmo, ou limpo de si mesmo. Você deve assumir o melhor e pensar apenas naquilo que é amável e de boa fama. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não é na intelectualidade superior, mas na ignorância desta lei de suposição. Se você notar na grandeza dos homens alguma pequenez com a qual você pode estar familiarizado, ou em alguma situação ou circunstância uma convicção desfavorável, seu relacionamento particular com o outro influencia sua suposição em relação àquele outro e faz com que você veja nesse outro aquilo que você considera ver. Se você pode mudar sua opinião sobre essa outra pessoa, então o que você supõe ser verdade sobre essa outra pessoa não pode ser absolutamente verdade, mas é relativamente verdade. A seguir, contarei o caso de uma história que ilustra como a lei da suposição funciona. Um dia, uma figurinista me descreveu suas dificuldades em trabalhar com um proeminente produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente criticou e rejeitou seu melhor trabalho e que muitas vezes ele era deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir sua história, expliquei que, se ela achava o outro rude e injusto, era um sinal claro de que ela mesma estava angustiada, e que não era o produtor, mas ela mesma que precisava de uma nova atitude.
Eu disse a ela que o poder dessa lei de suposição e sua aplicação prática só poderiam ser descobertos através da experiência, e que apenas assumindo que a situação já ocorrida era exatamente o que ela queria, então se tornaria capaz de trazer a mudança desejada. Seu empregador estava meramente dando testemunho, dizendo a ela, por seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha em relação a ele. Sugeri que era bem provável que ela estivesse conduzindo conversas com ele em sua mente, repletas de críticas e recriminações. Não havia dúvida de que ela estava discutindo mentalmente com um produtor, pois os outros apenas repetem o que sussurramos em segredo. Perguntei-lhe se não era verdade que ela conversava com ele mentalmente, e em caso afirmativo, como eram essas conversas. Ela confessou que todas as manhãs, em seu caminho para o teatro, ela disse a ele apenas o que ela pensava sobre ele de uma maneira que ela nunca teria ousado falar com ele pessoalmente. A intensidade e força de seus argumentos mentais com ele automaticamente estabelecia seu comportamento em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós conversamos mentalmente, mas, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas, que temos apenas que observar as pessoas se movimentando na rua para provar essa afirmação. Que tantas pessoas estão mentalmente consumidas em suas conversas mentais e poucos são os que parecem estar felizes com isso. Mas a própria intensidade de seu sentimento deve levá-los rapidamente ao desagradável incidente que eles mesmos criaram mentalmente e que irão encontrar. Quando ela percebeu o que estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude e começar a viver fielmente essa lei, assumindo que seu trabalho era altamente satisfatório e que seu relacionamento com o produtor era muito feliz. Para fazer isso, ela concordou que, antes de ir dormir à noite, a caminho do trabalho e em outros intervalos durante o dia, imaginaria que ele a parabenizava por seus belos trabalhos e que ela, por sua vez, agradecia a ele por seu ato de bondade e elogios. Para seu grande prazer, ela logo descobriu por si mesma que sua própria atitude era a causa de tudo o que acontecia com ela. O comportamento de seu empregador milagrosamente se inverteu, sua atitude ecoando como sempre o que ela assumira. Agora refletia sua mudança de conceito dele. O que ela fez foi pelo poder de sua imaginação. Sua suposição persistente influenciou o comportamento do seu chefe e determinou a atitude dele para com ela. Com o passaporte do desejo nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro de sua própria experiência pré-determinada. Assim, vemos que não são os fatos, mas aquilo que criamos em nossa imaginação, que molda nossas vidas. A maioria dos conflitos do dia é devido à falta de um pouco de imaginação para lançar o feixe de nossos próprios olhos. É o exato e o de mente literal os que vivem em um mundo fictício. Como essa designer, por sua imaginação controlada, iniciou a sutil mudança na mente de seu empregador, nós também podemos, pelo controle de nossa própria imaginação, direcionar sabiamente o sentimento e resolver nossos problemas. Pela intensidade de sua imaginação e sentimento, a designer lançou uma espécie de encantamento na mente de seu empregador e o levou a pensar que seu generoso elogio partiu dele mesmo. Muitas vezes, nossos pensamentos mais elaborados e originais são determinados por outro. Nunca devemos ter a certeza de que não foi uma mulher
que pisou no lagar quem começou aquela sutil mudança na mente dos homens, ou que a paixão não começou na mente de algum pastor, iluminando seus olhos por um momento antes de correr ao seu caminho. William Butler Yeats.